Você que está chegando, a nossa pergunta inicial aqui é: eu quero conhecer você e pergunto para você o que você mais ama, tá bom? A partir disso, nós temos então uma visão da pessoa. Então não basta conhecer o seu nome, não basta saber onde mora, não basta saber aquilo que ele faz, mas aquilo que ele ama efetivamente traz uma dimensão maior de conhecimento, tá? Rapidamente, algumas coisas que você ouviu aí, de pessoas diferentes. Jesus, que mais? Família, Bíblia, trabalho, comunhão, comer. Legal, né? Isso aqui já dá para ter uma dimensão, tá? Do grupo aqui, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte. A partir da semana que vem, alguém vai ter que trazer café, bolachinha, essas coisas todas, tá bom? Então, aproveita aí a oportunidade e compartilhe com seus irmãos, tenha comunhão com seus irmãos, tenha coinonia com seus irmãos, através de um lanchinho aqui na hora do intervalo, tá bom? Agora, daqui para cima, nós começamos a perceber o seguinte, que nós temos um grupo aqui que já tem algumas características básicas. Tá? Por exemplo, nós temos um grupo que é devoto a alguém. Né? Nós temos um grupo aqui que reconhece Jesus como sendo alguém importante e que deve ser alvo da minha afeição, do meu amor, da minha dedicação. Tá? E isso é fundamental. Se a gente pudesse dividir a nossa vida, ou pelo menos percebê-la dessa forma, né? Nós realmente colocaríamos Deus no ápice desse triângulo, né? Ou seja, eu amo a Deus e a minha vida ela é focada nessa direção, ela está ali. E os demais interesses que vocês ranquearam aqui, eles estão todos aqui no pé dessa pirâmide, né? E que de uma certa forma eles levam você a uma atenção e uma observação maior a respeito de Deus. Ou seja, eu preciso entender que se a minha família é o alvo da minha devoção, o que é que Deus pensa a respeito disso? Se o meu trabalho é alvo da minha devoção, o que é que Deus pensa disso? A partir disso, nós vamos alinhavar a nossa vida com aquilo que nós estamos ouvindo lá em cima. O rastro divino. Precisa haver um rastro divino da minha vida devocional a partir da premissa de Deus. Tá? Como eu não sou diferente de você, queria compartilhar um pouquinho da minha vida e da minha história com você. Meu nome, Gilvair Baqueiro. Sou casado com Maria Lúcia por 34 anos. Uma das pessoas que eu mais amo na vida, nesta vida. Né? Ela, os meus demais filhos, Pedro e Isabela, são os nossos 2 filhos, são casados com Ana e Denis. Pedro e Isabela fazem parte do Ministério de Mídia, né? Pedro e Ana, né? De mídia aqui da igreja, e a Isabela e Denis fazem parte da Igreja Batista de Nova Veneza, em Sumaré. Né? Estão também envolvidos aí com aula para jovens, eles têm um ministério de skate, para ensinar skate para criança de rua, e tem ministrado também nessa área aí. Né? Sou pastor há 28 anos, sendo 20 no sul de Minas Gerais, 8 aqui como membro da Fonte, e atualmente eu gerencio um restaurante, uma rede de restaurantes, e coordeno um grupo pequeno aqui na Igreja Fonte. Então essa é um pouquinho da perspectiva da minha vida, né? Daquilo que eu sou.
Vamos entender, então, o que é o Ministério de Koinonia e aonde ele está envolvido. Tá? Aonde é que o Ministério de Koinonia está estruturado aqui na Igreja Fonte? Então, nós temos o colegiado, que é o grupo de pessoas que administram, que gerenciam, que orientam a igreja, a partir da gerência do pastor Fernando e dos demais pastores. Tá? Abaixo disso, então, vem o Ministério de Integração, que é capitaneado aí por Wagner Fonseca, pastor Wagner Fonseca, que está, então, nessa direção. E abaixo da integração, então, entra Koinonia. Tá? Como é que nós estruturamos, então, o ministério hoje, basicamente dessa forma aí, né? Nós temos um coordenador, que sou eu, nós temos 6 supervisores, ou 6 casais de supervisores, tá? Se você é do ministério, por favor, levanta aí para a pessoa conhecer lá, tá? Levanta e diga o seu nome, tá? Então, vamos começar daqui. Gilvair e Lúcia. Tá? Isso, né? Obrigado. Né? Então, esse grupo, o que ele faz? Tá? Hoje nós estamos em torno de 66 koinonias na igreja, envolvendo quase 900 pessoas, tá? Que é um número pequeno diante da realidade da nossa igreja. Tá? Então, nós temos esse grupo de pessoas, 900 pessoas envolvidas aí, esses 6 casais tentando supervisionar isso. Nós dividimos, então, esse grupo em... Cada um deles tem 10 ou 8 koinonias que estão sendo supervisionadas por eles, suprindo as suas necessidades e informando a respeito das direções e orientações do ministério. Então, basicamente, é essa a nossa direção, tá bom? Agora, o curso em si, tá? Vamos lá. Quem está ministrando o curso é o Ministério de Koinonia, não é apenas o Gilvair, mas é o Ministério de Koinonia, tá? Para isso, então, eu quero orar com você. Nós temos 8 semanas para estarmos juntos. Queremos abordar alguns temas bastante significativos e relevantes para a realidade de koinonia na nossa igreja. Tá bom? Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra, em primeiro lugar, que fala ao nosso coração. Hoje pela manhã ouvimos a respeito da realidade do sacrifício de Jesus, quando confrontado com o nosso próprio sacrifício aqui nessa terra, e o quanto nós podemos ter esperança, compreensão de que somos curados através dessa realidade, e ao mesmo tempo, ó Deus, podemos continuar a nossa vida debaixo dessa perspectiva do cuidado, da ingerência do Senhor sobre as nossas vidas, e pela manifestação bondosa da Tua mão, apesar de tanto sofrimento e de tanta dificuldade que essa vida traz e oferece a cada um de nós, ó Deus. Pedimos a Tua bênção sobre o nosso curso aqui, ó Deus, sobre as pessoas que aqui estão, sobre as demais salas de escola bíblica, que cada professor, cada aluno tenha em seu coração a disposição de se abrir para empreender, ó Deus, novas estradas, novos caminhos que podem fortalecer ainda mais a nossa devoção ao Senhor. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo e ainda vai fazer nas nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Muito bem. Os objetivos então, do nosso curso aqui, tá? Demonstrar a necessidade e a importância dos grupos nos lares. Então, nós queremos que você saia daqui, depois de 8 aulas,
tá? Entendendo que há uma importância e uma necessidade de você se envolver num grupo pequeno. Por quê? Porque a nossa igreja ela tem uma característica de metrópole. Tá? Nós somos uma igreja metropolitana. Visando, então, proporcionar aos seus membros um ambiente acolhedor, permitindo, assim, o livre exercício das propostas bíblicas para a Igreja de Cristo por meio de comunhão entre os membros do corpo de Cristo, adoração comunitária, serviço ao Senhor executado na força do Espírito Santo para a glória de Deus e alcance daqueles que ainda não aceitaram o plano de Deus para as suas vidas. Essas 4 declarações formam o acróstico CASA, tá? Que é basicamente o que sustenta o ministério de koinonia. Tá? São casas que se abrem para receber um grupo ali, e esse grupo, então, manter comunhão, adoração, serviço e também a evangelização, o alcance de novas pessoas através daquele grupo. Né? Vamos pautando aqui algumas dessas questões. Tá? O nosso público-alvo, quem a gente quer atingir? Tá? Homens e mulheres cristãos interessados em conhecer o seu lugar no reino de Deus, com disposição de honrar a Deus com seus dons, talentos, servindo ao próximo para a glória de Deus. Então, o curso ele foi estruturado, elaborado, tá, para atingir gente que está disposta a se abrir para o Espírito Santo, para Deus, para que Deus encaixe, então, a sua vida dentro do corpo de Cristo. Lembrando o seguinte, que não há ociosidade no corpo de Cristo. Ninguém que está no corpo de Cristo pode dizer assim, eu não tenho o que fazer. Participo de uma igreja grande, muitos talentos, muitas pessoas com dons variados, então, eu não tenho o que fazer aqui. Isso é um engano. E é um engano satânico, eu diria. Porque quando você para de se abrir e se dispor para Deus usar a sua vida, o que acontece? Fatalmente você vai ficar ocioso nesse meio, e a ociosidade nós sabemos que abre portas para o inimigo, e você então começa a preencher o seu tempo com outras coisas que não as coisas que de fato importam, que de fato são administradas dentro daquilo que você mais ama. Entendendo isso, percebendo isso, compreendendo isso, você precisa entender que você tem um lugar no corpo de Cristo. Você precisa se encaixar dentro dessa realidade. Tá bom? Nossa agenda. Quais são os assuntos que nós queremos abordar aqui? Tá? Hoje, a introdução. Eu quero dar a vocês algumas justificativas para a necessidade desse curso. Tá? Quero falar um pouquinho sobre o drama da solidão e o pavor da multidão. Tá? Dia 10, a sociedade líquida, a corrupção dos relacionamentos e a resposta bíblica ao tema. 17 de agosto, o que podemos aprender sobre koinonia, com as observações de Salomão sobre a comunidade das formigas. Quem vai falar essa aula vai ser o Pedro Baqueiro, meu filho. Dia 24/8, relacionamentos saudáveis se constroem investindo em tempo de qualidade e disponibilidade intencional. O Fábio Gregório vai dar essa aula. E no dia 31, nós vamos ter 2 períodos. Né? O primeiro período, administrado mesmo por mim, falando sobre a oportunidade gerada através de koinonia para conhecer e se fazer conhecido pela comunidade. E o segundo momento vai ser uma dinâmica prática pela equipe de Ministério de Koinonia. O que nós queremos fazer? Nós queremos simular uma koinonia com as suas complexidades, com as suas dificuldades e dar resposta a isso juntos.
Tá? Então vai ser uma dinâmica onde você vai participar, nós vamos participar e vamos então extrair aí algumas direções e orientações, tá bom? Dia 7/9, a importância dos mandamentos recíprocos no ambiente de koinonia. 14/9, a igreja é o solo capaz de fertilizar a vida, criando raízes de sustentação em meio às lutas desta vida. O André Macedo vai dar essa aula. E dia 21, a última aula, um desafio aí e uma missão que é para todos os filhos de Deus gastar-se e se deixar gastar através do serviço voluntário junto ao grupo de koinonias. Tá bom? Então, basicamente, o curso é esse que está aí. Tá bom? Primeira aula, então. Justificativas para o oferecimento do curso. O porquê, então, oferecer um curso assim. E, no segundo momento, o drama da solidão e o pavor da multidão. Que drama é esse? Por que a multidão nos apavora e a solidão é dramática? Para isso, queridos, eu sintetizei em 4 expressões aqui que eu gostaria de tratar com vocês. Tá? As nossas justificativas, elas se apoiam sobre uma visão, sobre a palavra de Deus, a Bíblia, sobre o contexto ao qual nós estamos inseridos e sobre os protagonistas que somos nós. Tá? Então, essas justificativas, elas se baseiam nesses 4 elementos aí. Tá? Então, vamos lá. Me acompanhem aqui. Visão do passado e do futuro. Lembra que a Igreja Batista Fonte, ela tem uma declaração de futuro, tá? Até 2040, o que nós queremos ser, o que nós queremos chegar, para onde nós estamos indo, tá? Mas nós viemos de algum lugar, tá? Então eu quero primeiro olhar para o passado, tá? Como tudo começou com a igreja primitiva. A formação, a disseminação, a evolução da Igreja de Cristo ocorreu através de koinonias que se espalharam pelo mundo conhecido da época. Essa é uma afirmação, é uma declaração afirmativa com base em alguns textos. Vamos lá. Se você tem a sua Bíblia aí, Atos capítulo 2, versos 42 a 44. Atos 2, 42 a 44. Lembram que nós estamos no início da igreja, tá? A descida do Espírito Santo já ocorreu, e a igreja então começa a se formar, tá? E a declaração é a seguinte, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Avançamos um pouco aqui, mas basicamente esse era o convívio da igreja inicialmente. Tá? Pessoas próximas, convivendo juntos e partilhando a vida juntos. Tá? Você está numa igreja grande. Tá? Você participa de um grupo pequeno. E a vida efetivamente acontece ali. Não acontece no macro, mas acontece no micro. Tá? É ali que as dificuldades são postas, é ali que muitas dessas dificuldades são supridas. Um exemplo, nós tivemos uma situação em nosso grupo de um casal que teve um problema com moradia, não sabia exatamente como lidar com aquela situação,
né? Um outro casal que tinha 2 moradias, né? Simplesmente ofereceu uma delas, olha, pode morar lá, né? Morar lá por 1 ano, só pagando o condomínio, até que vocês se restabeleçam, né? E isso aconteceu, né? Moraram lá durante 1 ano, restabeleceram a vida, né? Saíram então, hoje estão na sua própria casa. Isso aconteceu porque houve a possibilidade de alguém levantar uma necessidade e alguém suprir uma necessidade. Isso não acontece no macro, em meio à multidão, mas acontece no micro. Onde as pessoas podem perceber as suas dificuldades e podem se dispor a oferecer aquilo que tem para ajudar. E eu sei que existem inúmeros outros exemplos de outras coinonias, de situações acontecendo assim. Você que participa de coinonia, já viu isso acontecer? Uma situação e uma solução dentro do próprio grupo? Já viu isso? Tá? Quer compartilhar? Tem alguma situação que você quer compartilhar? Acho que eu queria uma legal que foi da Cláudia para cá. Sim. Sim, o Walter, né? Um casal que chegou na coinonia e não eram casados e o sonho era se casar. E a coinonia preparou todo o casamento, surpresa para eles. E um dia eles chegaram na coinonia e as mulheres levaram ela para um quarto, arranjaram até vestido de noiva. O pastor, um dos pastores da igreja estava lá e fez o casamento e a festa. Então eu achei muito legal, assim. Foi uma coisa que você vai lá e eles contam, marcou a vida deles, né? Então eu achei muito legal. Joia, né? Então essas situações acontecem, né? E elas acontecem e são evidenciadas exatamente porque tem um grupo pequeno. Porque senão não vai acontecer. A gente não consegue fazer isso dentro da realidade da nossa igreja aqui. Eu coloquei aí, lares dispostos. Vamos ouvir aqui o que a palavra de Deus tem a respeito disso. Tá? Alguém lê para mim Atos capítulo 12, verso 12. Atos 12, 12. Lê bem alto para sair na gravação. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, o abominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Na casa onde muitas pessoas estavam reunidas. Pastor Abidênego, que faleceu recentemente, ele tem um livro chamado Jesus Humano, e as suas relações. E tem um capítulo bastante interessante que ele fala assim, como é que era a casa de Jesus? Como era a casa naquele ambiente ali? E aí ele levanta algumas questões bastante interessantes. Ele diz assim, basicamente a casa era um cubo com uma entrada, tá? Dividido por 2 ambientes. Um dos ambientes ficavam os animais, por causa do frio, por causa do calor intenso. No outro, a família. Agora, imagina uma situação assim. Ou seja, não tinha divisão nenhuma. Não tinha onde era a cozinha, onde era o quarto, onde era a sala, nada disso que a gente tem hoje na nossa cabeça. Mas tinha exatamente um espaço onde as pessoas ficavam. Arrumavam para dormir, desarrumavam, fazia comida, fazia tudo. Agora, o texto acaba de dizer que muita gente estava lá na casa. Então, aquele ambiente é onde parece que as coisas começaram a fluir para chegar aonde chegaram hoje. Um outro texto, Romanos 16, 3 a 5. E 1 Coríntios 16, 19 também. Tá? Romanos 16.
Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim, não somente eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem Epêneto, meu amado irmão, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. A igreja que se reúne na casa dele. Né? 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam. Áquila e Priscila, e, bem assim, a igreja que está na casa deles. Igreja na casa deles. Né? De uma certa forma, a coinonia, ela tem características de igreja, embora não seja uma igreja. Né? Mas ela está ali também fazendo essa função de acolher as pessoas, de cuidar das pessoas e de orientá-las na direção da palavra de Deus. Né? Ninfa, Colossenses 4,15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. A igreja que está em sua casa novamente. Áfia e Arquipo, Filemão 2. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A igreja que se reúne com você em sua casa. Né? Novamente, então, nós temos exatamente aí a compreensão de que a igreja se reunia em uma casa. Nós estamos falando o quê? Nós estamos olhando para o passado e compreendendo algumas coisas. Tá? O nosso olhar, a nossa visão está exatamente na igreja primitiva, que ela estabelecia, então, através de uma casa para se constituir a uma igreja. Agora, lembra, a igreja começou, as casas começaram a proliferar, tá? Muitas outras casas começaram a se abrir para receber grupos de pessoas, para ter devoção, para ter comunhão com o Senhor, mas houve então um levante e uma perseguição na igreja primitiva. E apesar disso, o processo não foi interrompido. Pelo contrário, o processo foi mais adiante. Atos 5, 12, 14 de 1 a 3, 18, 4 e 19, 9. Vamos lá. Atos 5, 12 a 14. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas os restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres, agregados ao Senhor. Isso, né? 14 de 1 a 3, Atos ainda. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Interessante que aqui eles já estão na sinagoga. Né? Então, nas casas, começaram então a ir para uns lugares mais públicos para poder proclamar a palavra. Né? 18:4 e 19:9. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Joia. Tá? E 19:9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Ou seja, as casas começaram então a haver alguns lugares públicos onde eles estão ministrando a palavra e proclamando o reino. Né? O nosso olhar para o passado mostra então que nós temos uma sustentação muito clara para as coinonias hoje. Tá? Lembrando o seguinte, como é que a nossa igreja começou?
Quem está aqui há mais tempo, do nosso grupo aqui? Quem está aqui há 20 anos? Tem alguém? Não? 20 anos? Tá? Como é que era há 20 anos atrás? 25. Como é que era há 25 anos atrás? É nesse lugar aqui nesse prédio, né? Tá, nesse prédio. E ficava lotado? O lugar que estava? Ficava. Tá? Não tinha paredes aqui, é isso? Não, era esse é Tudo aqui. Tudo aqui. Tá? Ah, tá. Então a parte de baixo aqui era tudo aberta. Ah, não tinha salas. Tinha salas, né? Mas isso já é, né, 25 anos atrás, já tinha mais 20 lá atrás, pelo menos, mais uns 15, pelo menos, né? Essa semana, conversando com o pastor Fernando, ele disse, cheguei de São Paulo, né, da Igreja Batista do Morumbi, para acompanhar um grupo que estava aqui, que não era uma coinonia, né, que era apenas um grupo de estudo ainda, né, que haviam 4 pessoas. Aí eu cheguei, né, aí nós nos mudamos para cá, e aí então formamos um grupo de 8 pessoas. Né? E aí então, daqueles 8, é que chegamos aonde chegamos hoje. Né? Então, percebe, nós temos uma base nas Escrituras, uma base na nossa própria história como igreja, tá? E que nos deu, então, a sustentação para entender essa realidade. Tá? E o que nós não queremos perder de vista? Exatamente essa compreensão. Tá? Então, o nosso olhar para o passado leva-nos agora a olhar para o futuro. Olha parte da nossa declaração de futuro aqui. Tá? A declaração da visão de futuro da igreja a respeito dos relacionamentos descreve alguns cenários e algumas posturas esperadas de nós como igreja. Então, você vai encontrar lá a palavra acolhimento. O que é acolhimento? Receber, aceitar, dar abrigo. Então, nós queremos ser uma igreja capaz de dar acolhimento às pessoas, dar abrigo às pessoas, recebê-las, aceitá-las, tá? No nosso meio. Tá? Queremos fazer isso de que maneira? Sendo alegre, descontraídos, calorosos, sinceros, com uma ênfase em relacionamentos seguros, autênticos, a partir da integração em grupos pequenos de coinonia. Tá? Queria pensar aqui essa ideia que a declaração de visão traz a respeito de relacionamentos seguros e autênticos. Lembra, se eu não participo de um ambiente que tem essas duas características, ou seja, um ambiente seguro, tá? Um ambiente que seja autêntico efetivamente, tá? O que acontece? Fatalmente, eu não vou me abrir. Tá? Eu não vou partilhar as minhas dificuldades, as minhas dores, com um grupo que eu não tenho certeza que vale a pena. Né? Que eu não tenho certeza de que aquilo que eu falar não vai ser usado contra mim mais tarde. Né? Então, entenda, né? O ambiente precisa ser seguro. A pessoa precisa entender que ela está num ambiente seguro, que ela pode compartilhar as suas dificuldades e saber que ela não vai ser julgada por aquilo, que ela não vai ser rotulada por aquilo, mas que ela vai ser compreendida, amada, orientada, e haverá um suporte de oração. Nós vamos estar orando por você.
fatalmente nós temos feito isso nos grupos que participamos, né? Recentemente nós tivemos num grupo em que era um grupo de casais, né? E uma pessoa chegou lá com o filho, sem o esposo, né? E disse: estou vivendo uma situação de separação. Estou vivendo uma situação bastante difícil. Repartiu conosco, compartilhou conosco, né? Os demais casais, né? Ficaram ouvindo aquilo, né? E aí então o dirigente disse: como nós podemos te ajudar? Como nós podemos ajudá-la a passar por esse processo? Você tem um filho. Mulheres, podemos fazer um link aqui, trazer ajuda para ela, trazer cuidado para ela, trazer proximidade dos nossos filhos ao filho dela, para que ela passe por esse processo, né, sabendo que existe um grupo que ama e que está disposto a passar por esse processo junto. Né? Era uma situação bastante grave, já estava no litigioso, já havia atritos, né? Mas a pessoa se sentiu acolhida, se sentiu amada, né? Claro que houve custo, né? Houve custo no sentido de tempo, né? de preocupação, né? de seriedade com aquela situação. Mas o que houve? Houve uma necessidade e houve o suprimento daquela necessidade, não integral, mas pelo menos aliviou o peso daquele momento. E a pessoa estava chegando na igreja, disse: opa, aqui tem um grupo diferente. Aqui tem um grupo que ouve, mas que se move. Não é um grupo que ouve e diz assim: Deus te abençoe, vá em paz. Não, é um grupo que está preocupado, e levando o fardo um do outro. Porque é exatamente isso que acontece dentro do ambiente de koinonia, onde eu posso perceber isso, mas sem um ambiente seguro, isso não vai rolar. Isso não vai decolar. Uma outra colocação que a declaração de futuro faz é que o grupo precisa ser um representante de Deus, um na vida do outro. Eu preciso representar Deus para você e você precisa representar Deus para mim. E exatamente nessas relações é que nós compreendemos ainda mais o caráter de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus e a direção de Deus sobre as nossas vidas. Viva intensamente a mutualidade bíblica, cresça baseado no discipulado e na vida do corpo de Cristo. Então, é para lá que a gente vai, é nessa direção. Então, olhar para o passado e agora então olhar para o futuro, por isso que se justifica um curso como esse. Por isso que se justifica falarmos sobre o assunto, trabalharmos o assunto e entendermos mais o nosso próprio lugar nesse ambiente. Tá? Nós estabelecemos então a primeira base, a visão de futuro, a visão que se estabelece no passado, da igreja iniciando então nas casas e crescendo a partir disso. Tá? Agora então vamos na segunda colocação. Os textos bíblicos são abundantes a respeito da necessidade de termos comunhão. Se você for aí, Atos 2:42, nós não vamos ler o texto porque o trecho já está na tela aí, tá bom? Atos 2:42, perseveravam na comunhão. 1 João 1:3, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. 1 João 1:7, se andarmos na luz, temos comunhão
uns com os outros. Romanos 12:10, amar e preferir em honra uns aos outros. Gálatas 5:13, sede servos uns dos outros e façam isso em amor. Hebreus 10:24 e 25, considerar, estimular em amor, não deixar de congregar e admoestar a fazer isso. Né? Filipenses 2:1 e 2, ser unido de alma, tendo o mesmo pensamento e o mesmo sentimento. Então, a palavra de Deus é abundante em textos que se referem à necessidade de termos comunhão uns com os outros. Um resumão aí. Em resumo, a koinonia na Bíblia é mais do que apenas estar junto. É uma comunhão profunda, participativa com Deus, com os irmãos na fé, caracterizada pelo amor, serviço, encorajamento mútuo e busca da unidade em Cristo. Então, a partir disso, nós justificamos então a necessidade de um curso como esse. Tá? Além disto, o contexto em que nós estamos inseridos. Né? Perceba aí, estamos em uma metrópole. Metrópole, do grego metrópolis, mater, mãe, ventre, e polis, cidade. É o termo empregado, então, para se designar uma cidade que polariza uma complexa rede de municípios, exercendo influências de ordem econômica, política, social e, por que não assim dizer, religiosa também. Tá? Então, lembra, Campinas é uma metrópole, tá? Que influencia as demais cidades ao seu redor, né? Que alimenta essas cidades, que promove uma direção para essas cidades. Muitas das cidades que são periféricas à nossa cidade aqui, vêm a Campinas para aprender determinadas práticas para levar para a sua cidade. E isso acontece também no âmbito da igreja. Nós temos aqui um programa chamado Revigorar, para pastores de fora que vêm aqui passar uma temporada, aprender algumas práticas para levar para o seu contexto. Então, percebe a responsabilidade que nós temos? Né? Nós somos uma igreja assim, capaz de suprir, direcionar, orientar outras. Uma população de 1.139.000.000, isso em 2022. Uma população metropolitana de 3 milhões. Muita gente. Né? Campinas também é um município mais populoso, tanto do interior paulista, quanto do interior do Brasil. Então percebe, você mora num lugar onde nós estamos repleto de pessoas, repleto de direcionamentos, de orientações que são influenciadoras para as demais. Tá? Agora, qual é o problema disso? Tá? Em uma metrópole, as relações interpessoais tendem a ser mais superficiais, fragmentadas, devido ao ritmo acelerado da vida urbana e à grande diversidade de pessoas. Então, nós temos aqui um problemão, que é uma bomba dentro da koinonia. É uma bomba dentro da comunhão que nós devemos ter uns com os outros. Porque essa relação superficial, onde você encontra a pessoa, diz assim, vai em casa tomar café. Ele diz, vou, e nunca vai. Vou e nunca vai. Vou marcar. Quantas vezes você tentou marcar alguma coisa aqui? Vou marcar. E não rola. Não rola. Porque você tem as suas demandas, a outra pessoa tem as suas demandas, e se não priorizar, não vai. Não vai, não adianta. Se não colocar na agenda e não cumprir a agenda, não vai. A interação social muitas vezes se limita a contatos esporádicos e utilitários, com menos tempo e espaço para laços mais profundos.
Eu disse para vocês que eu sou pastor há 28 anos e 20 anos nós passamos num contexto de Minas Gerais, né? E um contexto de igreja, de cidades pequenas, né? Cidades com 15 mil habitantes, 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, né? Onde as relações eram diferentes, né? Onde havia tempo, né? Tempo para sentar na calçada e conversar, né? Tempo para visitar um o outro, né? Na nossa cidade não é assim, né? Para você ter uma ideia de como é que funciona as koinonias, né? Nós temos grupos de koinonia na região metropolitana de Campinas, né? Então nós temos lá em Cosmópolis, nós temos em Sumaré, nós temos em Paulínia, em Campinas, vários grupos, em Valinhos, em Morungaba, em Olambra, né? Já chegamos a ter em Indaiatuba, em Montemor, em Americana, né? Ou seja, gente que mora nesses municípios que vem aqui, que participa aqui do grupo, que participa aqui da igreja, né? Então, perceba, é gigantesco esse ambiente que nós estamos, né? E isso naturalmente oferece alguns desafios, né? Desafios que podem ser tratados ou melhor tratados no ambiente de koinonia, né? Trabalhando um pouco e diminuindo as dificuldades da metrópole. Tá bom? Tudo bem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Então vamos lá. Talvez aqui seja o problema maior, né? Os protagonistas, pecadores que somos nós. A descrição bíblica de koinonia na Igreja do Novo Testamento é o extremo oposto do egocentrismo. É possível afirmar que a palavra inclui a ideia de sacrifício em favor de outros e dar de si mesmo para o bem comum. Então, comunhão é isso. É sacrificar-se um pelo outro e doar-se pelo bem comum. Tá? Algumas declarações que eu coloquei aí que são muito propícias à realidade de koinonia, né? Então, o indivíduo diz assim: hoje, o nível da minha bateria social está muito baixo. Por isso, não vou à reunião de koinonia, né? Já ouviu isso? Ou já experimentou isso? Né? Hoje eu não quero ver ninguém, né? Mas é dia de koinonia, né? Não ver ninguém, né? Sei da importância, né? Essa declaração aqui, ela foi pensada de uma solicitação, tá? Sei da importância de participar de uma koinonia, mas desejo um grupo que seja semelhante aos meus hábitos, à minha idade, ao momento de vida que eu estou passando, e ainda não encontrei nenhum. Percebe as exigências? Ou seja, eu quero um grupo que seja exatamente como eu. Senão, não dá. Agora, qual é o problema ali, aqui? Qual é o problema? Aonde eu cresço? Com os semelhantes ou com os diferentes? Aonde eu sou desafiado? Com gente igual a mim ou com gente diferente de mim? As maiores propostas de crescimento que eu tenho e que você tem, exatamente com situações e pessoas diferentes, que nos desafiam a cada dia. Olha, por exemplo, no ambiente do seu trabalho. Quando você tem lá um colega de trabalho que é difícil, mas que você aprende a ser tolerante, aprende a ter uma postura adequada para manter a boa relação no trabalho. Então, eu preciso dos diferentes. Eu necessito de gente diferente, que acaba me desafiando e me ajudando a crescer. Ao passo que se todo mundo é igual, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está fluindo como deveria. Tá?
Depois de um dia de trabalho, só quero chegar, tomar um banho, jantar, me aconchegar no meu sofá e assistir uma série. Né? Quem se identifica com isso? Né? Percebe? A gente, né, muitas vezes está assim. Né? Eu não quero mais nada. Eu quero só sentar no sofá e acabou. Né? Eu até quero participar de um grupo, mas não conheço ninguém aqui nessa igreja, muita gente junta. Muita gente junta. Fui convidado uma vez, mas não fui bem recebido. Ninguém falou comigo. Então, não volto mais. Não volto mais. Essas são realidades que expressam exatamente a nossa pecaminosidade. O nosso egocentrismo. Falando um pouco sobre isso, o âmago da comunhão na igreja do Novo Testamento era culto e sacrifício. Culto e sacrifício uns pelos outros, e não festividades ou funções sociais. Isso ocorreu posterior, mas a base era cultuar a Deus, louvar a Deus e oferecer a minha vida como um sacrifício para auxiliar outros a chegar aonde eu cheguei. Tem uma palavrinha, que é a palavrinha koinonia, que ela aparece aqui em Romanos 15, 26, que é aquela situação das igrejas que estavam sofrendo na Macedônia e na Acaia, e eles então entraram em comunhão, em koinonia, para suprir as necessidades dos pobres dentre os santos da cidade de Jerusalém. Então, koinonia tem esse viés, essa expressão. O versículo 2 de 2 o versículo 4 do capítulo 8 de 2 Coríntios, Paulo elogiou as igrejas da Macedônia por participarem em comunhão da assistência aos santos. Ou seja, houve uma movimentação, entraram em comunhão, entraram em koinonia e supriram a necessidade ali. Versículo 16 do capítulo 13 de Hebreus: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua comunhão, mútua koinonia ou cooperação. Então, uma declaração aí para você e para mim. Claramente, o egocentrismo é hostil à noção bíblica de comunhão cristã. Percebe? Comunhão cristã não se expressa de forma à parte dessa realidade. A ideia do egocentrismo não comunga com a comunhão cristã. Entender isso me ajuda a andar um pouquinho mais. Vamos entender então o que eu quero dizer com esse drama. Drama da solidão em meio à multidão. Tá? Eu peguei o texto de Marcos capítulo 6, verso 31. Lembra que é aquele texto da multiplicação dos pães, dos peixes, tá? E o texto diz assim: havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus então diz a eles: venham comigo para um lugar deserto, à parte. Tá? Se você pegar o texto, vai lá, Marcos capítulo 6, 31. Olha só a declaração do versículo 30. Marcos 6, 30 e 31. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Versículo 31. E ele então lhes disse: vinde, repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto ser numerosos os que iam e vinham.
Eu coloquei aqui, nessa segunda projeção, a chamada pirâmide de Maslow, que é a hierarquia das necessidades. Ou seja, o indivíduo, o homem, ele tem necessidades que precisam ser supridas na vida dele, né? E Maslow diz, as necessidades básicas estão no pé da pirâmide e as necessidades mais sofisticadas estão no ápice da pirâmide. Tá? Então ele diz, as pessoas precisam o quê? Precisam dormir bem, precisam se alimentar bem, precisam ter boa higiene, para que elas se sintam confortáveis. Tá? As pessoas precisam ter segurança pessoal, familiar, financeira, de propriedade. E no terceiro degrau lá, as pessoas precisam ter necessidades sociais supridas. Amizades, relacionamentos amorosos, familiares. E, por assim, vai subindo, então, na sofisticação das necessidades. Né? No texto aqui, tá? Marcos capítulo 6, versos 30 e 31, demonstra claramente a preocupação semelhante que Jesus tinha com os seus apóstolos. Tá? Então, eles trabalharam, cuidaram das multidões, tá? Não tiveram tempo para se alimentar, havia então a necessidade de alimento. Ele faz o quê? Chama eles à parte, num lugar deserto, alimenta-os e supre o cuidado deles. De uma certa forma, isso se assemelha àquilo que acontece nas coinonias. A sua coinonia, por exemplo, de quinta-feira, tá? Já se passou segunda, terça e quarta. Talvez segunda, terça e quarta foram os dias mais difíceis no trabalho, na escola, na família, onde algumas bombas foram estouradas, alguns conflitos foram estabelecidos, e você já está exausto daquela semana. Tá? Aí você tem um tempo de refrigério, num ambiente seguro, com pessoas que você conhece, onde você pode dizer assim, a semana tá brava. A semana tá difícil, tá assim, pesado. E ao falar, isso ajuda. Ao compartilhar, ao botar para fora, isso ajuda. E não apenas botar para fora, mas receber a oração das pessoas, o interesse das pessoas, o cuidado das pessoas. O que Jesus fez aqui foi exatamente isso. Chamar os seus apóstolos depois de um dia de trabalho, um dia cansativo, chamá-los então para perto, alimentá-los. Por isso que na coinonia tem comida. E algumas coinonias têm muita comida, eu sei disso. Tem uma pessoa que diz assim, não, minha coinonia é um jantar. A gente faz um jantar lá, tem frango assado, tem isso, aquilo. Caramba! Onde é que fica? Por quê? Porque a partir daquilo, ou seja, tendo essa necessidade suprida, eu posso então ficar mais relaxado para poder então repartir, compartilhar, e compartilhar a minha própria vida com a vida da outra pessoa. E Jesus percebe isso com os seus apóstolos. Ao tirá-los do circuito, ao levá-los para um lugar à parte, alimentá-los e ter um tempo de comunhão com eles. Isso é, sem dúvida alguma, um viés muito claro que eu preciso estabelecer na minha vida. Você precisa disso. Eu tinha um professor que dizia assim, antes de viajar, era um daqueles professores que viajavam muito, o Brasil todo, ele dizia assim, eu tenho uma reunião com o meu grupo pequeno, eu digo para eles, gente,
eu vou fazer isso na próxima semana. Vou viajar para essa cidade, essa cidade, essa cidade. Né? Então, me acompanhem em oração. Eu estou indo, mas vocês são o meu porto seguro. Eu preciso que vocês me acompanhem. E era interessante que muitas vezes ele recebia um telefonema de alguém da Koinonia, uma mensagem de alguém da Koinonia, como é que está? E isso dá para ele um conforto. Ou seja, eu estou indo, mas eu estou levando um grupo comigo. Não fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, eles estão comigo. Algumas considerações a partir disso. Tá? Nem na solidão, nem muito menos na multidão, necessitamos então de koinonia. As necessidades sociais do ser humano não são supridas adequadamente, nem por eles mesmos, ou seja, você não é capaz de suprir as suas próprias necessidades. Tá? E nem por muitas pessoas juntas. Tá? A multidão não consegue fazer isso. Um grupo grande não consegue fazer isso. Mas podem receber o suprimento necessário e adequado com um grupo menor de pessoas que se interessam em exercer uma aproximação intencional e desinteressada dentro dos parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus para os relacionamentos saudáveis. Agora mesmo nós estávamos conversando com uma pessoa aqui que ela comentou uma situação que os jovens da nossa igreja estão passando. Esse livrinho aqui chamado Igreja Essencial, bastante interessante. É um livro baseado num estudo em igrejas americanas. Por que os jovens entre 18 e 22 anos abandonam a igreja? Simplesmente não vão mais. Até essa data eles eram assíduos, frequentadores, participativos, e a partir dessa data, então, de 18 a 22 anos, eles abandonam a igreja. E entre várias colocações que são feitas, uma delas é exatamente a falta de engajamento pessoal com um grupo de pessoas. Ou seja, eu não tenho liga, eu não tenho amigos, eu não tenho companheiros, então eu me sinto sozinho em meio à multidão. E queridos, infelizmente, essa é uma realidade que assola a nossa igreja. Um artigo que eu escrevi recentemente dizia assim que muitas vezes eu fico olhando a igreja, acabou o culto, e algumas pessoas se levantam e olham, e não encontram nenhum rosto amigo. Não encontram nenhuma conexão visual com alguém que ela conheça. E qual é a atitude dessa pessoa? Ela simplesmente sai de fininho e vai embora. Agora, qual é a nossa postura como igreja? É perceber isso e se aproximar dessas pessoas. Eu sei que é difícil, eu sei que é constrangedor, eu sei que muitas vezes a gente não tem, eu não tenho talento para isso. Mas é uma preocupação que você e eu devemos ter. De sentar do lado de uma pessoa que eu não conheço e de pelo menos ter uma conexão com aquela pessoa. Porque, infelizmente, essa é uma realidade da metrópole. Muita gente junta. Acho que uma coisa simples que um dia me marcou muito foi que a gente teve um casal que foi para a nossa koinonia. E sabe por que eles foram para a nossa koinonia? Porque num domingo, no culto, eles sentaram atrás, eu olhei e dei um tchau. Fiz assim. E ela falou que aquilo fez com que ela nos procurasse para ir para uma koinonia. Porque eles estavam na igreja há 11 anos e não conheciam ninguém.
Muita gente, muita coisa, né? Muita coisa, né? É claro que tem uma coisa da pessoa, né? As dificuldades da pessoa, às vezes ser tímida. Mas eu fiquei tão chocada, porque quando ela veio me falar que ela foi para a coinonia porque eu dei um tchau, eu falei pro Joelho, nossa, Joelho, às vezes é uma coisa tão pequena que a gente pode fazer por alguém que está ali procurando isso, né? E às vezes a gente que é integrada, que conhece todo mundo, a gente não pensa no outro, né? Assim, que tem gente assim nessa situação. E eu fiquei assim, impressionada. Não, nós flertamos com a Igreja Fonte algumas vezes, né? A gente vinha de Minas Gerais para cá, já na intenção de mudar para cá. E aí eu já conheci o Fernando, foi meu professor no seminário e tal. E a gente vinha e assustava, né? A Lúcia falava assim, não, aqui não, né? Aqui eu vou me perder nesse grupo todo aqui, né? Então, é uma realidade, né? Que é parte do indivíduo, mas é também responsabilidade nossa, né? Eu coloquei aqui 3 situações que é melhor fazer junto, tá? Necessidades supridas e compartilhadas são mais agradáveis, né? Não é gostoso fazer uma refeição com alguém? Né? É tão ruim almoçar sozinho, por exemplo. Né? Sentar e comer a comida sem poder trocar ideia, sem poder falar um pouco, sem poder reagir. Né? Também é muito complicado trabalhar sozinho. E eu sei que hoje, né, as situações elas mudaram na configuração do trabalho. Né? Muita gente trabalha em home office, trabalha sozinho, ponto final. Né? Mas aquele ambiente de trabalho onde você pode reagir às pessoas, onde você pode compartilhar, é sem dúvida desafiador, né? E é mais agradável, no meu ponto de vista. Né? Lazer, né? Fazer uma viagem sozinho, né? Conhecer novos lugares sozinho. Né? Mas quando você pode compartilhar isso com outras pessoas, é diferente. Né? Por isso que Eclesiastes diz, né? É tão difícil ficar sozinho, né? Ficar isolado. Né? Mas quando eu posso compartilhar, posso trocar, né, informações, ideias, compromissos, isso se torna realmente alguma coisa mais agradável. Então, coinonia é isso, né? Está inteirado dessa realidade. Né? Bom, o que é que o cristianismo bíblico me ensina? As nossas necessidades não podem ser supridas apenas por nós mesmos e por nossos relacionamentos privados com Deus. O próprio Deus proporcionou os meios para ampliar os suprimentos de que necessitamos, para viver aqui, agora, as realidades do reino de Deus. Lembra? O reino de Deus é aqui e agora. Ele está dentro de você. E você pode expandir essa realidade também para outras pessoas. Vamos olhar então mais de perto isso. Eu tenho 5 minutinhos aqui e eu queria explorar com você algumas declarações do cristianismo bíblico. Tá? O drama da solidão versus o pavor da multidão. Primeiro, o cristianismo não é uma proposta que se estabelece sem a presença coletiva dos seus fiéis. Não é. Não é uma proposta isolada, não é uma proposta sozinha. Tá? Olha o que diz Salmo 25:16. Volta-te para mim e tem compaixão de mim, pois estou só e aflito. Solidão e aflição andam juntas, gerando um drama a ser desvendado e um desafio a ser superado. O ser humano é um ser social, assim como o cristianismo é a expressão coletiva da fé. Viver o drama da solidão é contrariar a essência do cristianismo, pois é nele que encontramos as condições para enfrentar e vencer a solidão. Koinonia é uma proposta para estabelecer as condições para suportar o drama gerado pela solidão existente em um mundo distante de Deus e numa metrópole como nós estamos. Segunda declaração.
O cristianismo também não é uma proposta que se apresenta sem o estabelecimento de compromissos individuais. Ou seja, existem compromissos individuais que são características do cristianismo. Tá? Coloquei aí aquele texto de João capítulo 6. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, voltaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também ir? Responderam, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então lembra, o cristianismo, ele exige compromissos. Ele exige a sua disposição de comprometer-se. Comprometer-se com outras pessoas, comprometer-se com Deus, comprometer-se com uma comunidade, dispor os seus dons, dispor os seus talentos e a sua vida para ser repartida com outras pessoas. O cristianismo bíblico não se estabelece sozinho e não se estabelece sem compromissos individuais. Tá? E terceira declaração, o cristianismo também não é uma proposta que não se importa com as multidões. Pelo contrário, Jesus fala isso. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, com ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Então, entendendo essas três declarações, nós chegamos então a essa conclusão aqui. O drama se desvenda com a voz de Deus em sua palavra. Mateus 6, 32 e 33, porque todas essas coisas os gentios procuram. Os gentios procuram comunhão, os gentios procuram segurança, os gentios procuram um ambiente onde ele pode relaxar com pessoas que ele ama. Os gentios procuram isso também. Né? De certo, o vosso Pai Celeste bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ou seja, Deus sabe que você precisa, que o não crente precisa, né? Que são necessidades características do ser humano. Deus sabe. E ele diz então, 33, busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós percebemos o acréscimo de Deus nas nossas vidas através da nossa busca pelo reino de Deus. Ainda um outro slide aqui, oportunidades para ouvir a voz de Deus. A igreja aqui oferece a você 3 ambientes e 3 formas diferentes de você ouvir a voz de Deus. Primeiro, o culto, segundo a escola bíblica dominical e as coinonias. Tá? O culto, como é que a voz de Deus é transmitida a você? Através de um ensino inspirador, desafiador a todas as pessoas. Na escola bíblica, ensino suprindo informações necessárias, mais profundas, mais enraizadas, para que você tenha uma base de sustentação. E na coinonia, então, é prática. É prática. Através da coinonia, você tem um ambiente para praticar. Então, você ouve aqui, ame seu irmão. Na coinonia, você ama o seu irmão. Você ouve, então, você tem que ter comunhão com o seu irmão. Na coinonia, você tem comunhão com o seu irmão. Entende? Então, esse ambiente de coinonia é também um ambiente de ensino, onde você tem oportunidade de expressar na prática aquilo que você já sabe. Né? Sendo inspirado no culto, sendo educado na escola bíblica, mas praticando na coinonia. Que Deus nos ajude a sermos capazes de entender isso, que eu sou inspirado, que eu sou educado e que eu tenho a oportunidade de praticar. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos desafios que o Senhor é capaz de
conceder a cada um de nós. Que nessa semana, Deus, tu possas nos ajudar a refletir, a retomar essas verdades, ó Deus, entendendo que o cristianismo não é uma proposta que se estabelece sozinha, mas não é uma proposta também que não considera a multidão como sendo importante, mas também não é uma proposta sem compromissos, descompromissada, mas é uma proposta que gera compromissos e que espera de nós compromissos. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoe, nos oriente, dirigindo as nossas vidas daqui para frente. Cuida de nós, cuida dos meus irmãos que aqui estão. Que a semana de cada um deles, ó Deus, seja pautada por rastros da tua presença, de um bom perfume, rastros de sal e rastros de luz na vida de cada um. Te louvamos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém.